Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou. Meu divino Espírito Santo, louvo a Deus nosso Senhor. Esse universo de almas na Umbanda é um negócio muito bacana. Mas por que só os pretos velhos estão ligados às almas? Caboclo não é alma? Exu não é alma? Outra coisa, o que é essa história de 13 almas? 13 almas benditas, 13 almas do purgatório, 13 almas sedentas? Quer saber a resposta? Tá tudo aqui no vídeo de hoje. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa. Hoje é um dia para mim muito bacana, muito especial. Primeiro, eu quero pedir a você que assiste esse vídeo nesse momento, que você receba a bênção de que todo mal que esteja com você nesse momento caia por terra e você receba toda a bênção que você precisa para alcançar seu equilíbrio e felicidade, porque é família, a gente quer o bem do outro. A gente briga, a gente não concorda, mas a gente quer o bem. Eu só quero o bem da família Umbanda de Boa, como eu sei que muitos de vocês querem o nosso bem, fazem orações, a gente só agradece. O nosso canal, gente, graças à nossa família, passou dos 270 mil inscritos. É uma família muito grande, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com essa família linda. Quer fazer parte da família? Clica aí no botão inscrever-se e ativa o sininho, porque olha quanta informação boa a gente transmite aqui pelos nossos vídeos do canal. E pessoal, hoje não é diferente, é um vídeo muito bacana. Eu falei no começo que eu estava muito feliz que era diferente, porque esse assunto almas é um assunto que eu amo, é um assunto que eu estudo, é um assunto que, eu não sei, parece que eu tenho uma ligação muito forte com as almas. E esse universo de almas, ele tem muita dúvida, muita coisa que a gente não entende. Normalmente aqui na Umbanda, a gente faz o quê? A gente fala assim, almas é pretos velhos, porque saravá os pretos velhos, a gente fala, adorei as almas. Então a gente sabe que existe uma conexão entre pretos velhos e as almas. A gente vai responder essa pergunta, mas tem tanta coisa antes para a gente entender, e eu quero começar pelas coisas mais simples. Por exemplo, qual a diferença entre alma e espírito? Márcio, não é a mesma coisa? Não. É engraçado falar que não. Parece uma coisa natural você achar que é a mesma coisa. Mas, por definição, existe diferença tanto pelos católicos quanto até pelos próprios espíritas. Vamos começar falando dos católicos. Os católicos têm a concepção, isso até em algumas partes da Bíblia, de que a alma é o que anima o corpo, é aquilo que interage, que faz controlar o corpo, é aquilo que faz você interagir, ter simpatia, ter sentimento, ter memória. Isso é alma. Poxa, mas então o que é o espírito? Para o católico que estuda, ele vai entender que o espírito é aquela porção, aquele laço energético que está ligado com Deus. Então o espírito o liga a Deus, a alma anima o corpo, interage com as outras pessoas viventes na Terra. Isso é para o católico. Muita gente ainda gosta de falar assim, não, a alma fica no corpo, o espírito fica com Deus. Cada um fala de um jeito, mas a ideia católica é essa. Já a ideia espírita é uma ideia que me agrada mais porque ela é mais simples e mais direto ao ponto. Para eles, alma é quando está dentro de um corpo físico, dentro de um vivente. Que nem eu sou vivo, eu estou encarnado. Então, o que está dentro de mim, o que anima esse corpo é a minha alma. Tá, e o que é espírito então, Marcinho? Eu já entendi o que é alma. O espírito é quando é a mesma alma que não tem mais corpo físico. A alma que desencarnou, ela se torna um espírito. Então, por concepção, a alma tem corpo físico, o espírito não tem. Até acho bem mais simples de se explicar. E é real, a gente não fala, o caboclo é uma alma. Mesmo o preto velho que está ligado às almas, a gente não fala assim, o preto velho, o pai Joaquim é uma alma. A gente fala que é um espírito. A gente vai entender, mas é importante a gente entender esse universo para a gente chegar em grandes conclusões mais para o final do vídeo. Mas aproveitando essa deixa que estamos falando de diferença entre alma e espírito, tem mais duas coisinhas bacanas para falar. Nesse conceito de que o espírito está com Deus e a alma está aqui, o que recebe o véu do esquecimento, o que apaga a memória é a memória da alma. O espírito que estaria com Deus, que seria a ligação com Deus, ele mantém todas as informações dentro de si. Então assim, o que paga a memória é a alma. Outra coisa que é bacana é quando você vê
Por exemplo, a história que fala assim, os olhos são o espelho da alma. Existe esse ditado. O interessante que é, eu espero que você não precise passar por isso, eu que já vi várias vezes, a pessoa que desencarna, a pessoa que morre, quando você olha, abre o olho dela assim, tá aquele olho parado e sem vida, é impressionante. Então parece que a alma já saiu, você sabe que a alma já saiu do corpo. Então são conceitos interessantes. Tudo isso parte da onde? Da sabedoria popular. Eu acho lindo porque a nossa Umbanda carrega muita coisa da sabedoria popular. Mas a gente tem que entender um pouco mais sobre almas, porque a gente fala muito dessa história de vamos rezar para as almas. E quando a gente fala, nós umbandistas, tá pessoal? Quando a gente fala vamos rezar para as almas, nós não estamos pensando nos pretos velhos. Por mais que exista essa ligação entre pretos velhos e almas, e ela é verdadeira, quando a gente fala, eu vou firmar uma vela para o meu preto velho, você não fala, eu vou firmar vela para a minha alma, eu vou firmar vela para a alma do meu preto velho, eu vou firmar vela para o meu preto velho. Aí quando você vai fazer firmeza para as almas, você fala, não, vou fazer firmeza para as almas, vou firmar velas para as almas. Então, existe um conceito bem diferente aí. E quem são essas almas para quem a gente reza, para quem a gente firma a vela? Que existe tanta devoção popular pelas almas. Quem são essas almas? Para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história e entender como os antigos pensadores, os antigos doutores da igreja pensaram, colocaram seus pensamentos, suas conclusões sobre almas. Eu vou usar aqui um pouco de Santo Agostinho para vocês. Quem sabe foi o doutor da igreja que mais falou sobre o tema alma, sobre céu, purgatório e inferno. Porque muita gente fala de almas purgatoriais, almas sedentas. Eu vou rezar para as almas abandonadas, para as almas sedentas, para as almas purgatoriais. E a pergunta é, se ela está no purgatório, está lá sofrendo o seu, entre aspas, aí, castigo, como é que ela vai rezar por mim? Como é que ela vai pedir? O que adianta eu pedir para ela? Como é que ela pode me ajudar? Esse é um conceito interessante. Para entender esse universo, Agostinho coloca uma coisa muito interessante, que o espírito depois da morte, ele só tem 3 destinos. O primeiro seria o céu. O segundo, para aquelas almas que cometeram pecados capitais, seria o inferno. E o terceiro destino seria o purgatório. E é natural para nós que a gente pense em purgatório como uma coisa muito parecida com o inferno. O inferno, a alma sofre no fogo, o purgatório também. Mas qual que é a diferença dos dois que eu nunca entendi? É isso que eu vou explicar agora. Para Santo Agostinho, almas que iam diretamente para o inferno, condenadas ao fogo do inferno, condenadas ao inferno, eram almas que tinham cometido os pecados capitais. Os pecados capitais também podem ser entendidos como pecados contra Deus diretamente. Essas pessoas, elas criam um afastamento de Deus. Ele ainda cita uma inimizade com Deus e por isso elas não têm direito a perdão. Por isso elas são condenadas ao fogo eterno ou ao inferno. Essas almas não têm recuperação. As almas que vão para o céu seriam as almas puras, as almas boas. E as almas do purgatório? Qual é a diferença, afinal de contas? Para Agostinho, as almas que iam para o purgatório já eram almas escolhidas, almas que já estavam destinadas ao paraíso, ao céu. Entretanto, elas precisavam passar por uma purificação. Então sim, o purgatório era um lugar de fogo, tanto que Agostinho deixou uma obra chamada Confissões, e numa parte ele fala assim, Senhor, me faz aperfeiçoar agora e me livrai do fogo do purgatório. Então o purgatório seria um conceito de fogo, mas seria um fogo de purificação, porque quem está no purgatório, em algum momento chegará ao céu depois de sua purificação. Quem está no purgatório não volta para trás, não vai para o inferno, só vai para o céu. Então, para Agostinho, existia o conceito, sim, de que todas as almas do purgatório já eram almas escolhidas que estavam temporariamente se purificando antes de chegar ao céu. E ele ainda tinha um outro conceito. Existem almas no purgatório que já cumpriram com a sua purificação e aguardam o momento de chegar ao céu. E essas almas, elas recebem as nossas orações e nos ajudam. Agostinho não falava, ele não estimulava essa fé, essa devoção a rezar para as santas almas. Ele explicava apenas isso. Entendeu tudo isso daí? Agora a gente vai ter que entender um pouquinho
de como surgiu o culto às almas, a devoção popular às almas, de se firmar velas, de fazer pedidos, de fazer orações para as almas purgatoriais ou as almas que ainda estavam procurando seu caminho, sua evolução. Muitos ainda falam almas perdidas. Como é que será que isso começou? Pasme você que isso poderia vir da igreja, poderia ter sido iniciado por um santo, de certa forma foi. Essa história da devoção começa no livro de São Cipriano. O grande problema do livro de São Cipriano de hoje em dia, pessoal, é que a gente não sabe se tudo que está escrito nos livros que nós compramos hoje em dia, se ele tem alguma coisa a ver com o livro original. Mas a lenda nos diz que Cipriano, antes de se tornar santo, ele ainda era um feiticeiro, era um mago, ele teria desdobrado espiritualmente, feito uma viagem astral, uma viagem espiritual, e ali teria visto as 13 almas trabalhando para ajudar as pessoas, e havia conhecido a lenda de que Deus havia dito a São Pedro que de 7 em 7 anos, 13 almas haviam de morrer de forma trágica e elas ficariam numa situação muito única. Qual seria? Elas não eram almas puras o suficiente para entrarem no céu. Também não carregavam pecados suficientes para ficarem no purgatório. Então é aquela alma que tem uma certa pena, mas não precisa pagar esta pena. Então, o destino dessas 13 almas, também conhecido como penadas, porque elas têm uma pena a cumprir, por isso que é penada, elas deveriam circundar o mundo ajudando as pessoas para que angariassem o que faltava para suprimir as poucas penas que tivessem, para que pudessem assim ingressar no céu e ingressar no paraíso. E juntamente dessa passagem existe uma oração às 13 almas benditas. Eram conhecidas como 13 almas benditas, e essa oração, até os dias de hoje, ela é muito utilizada. O culto às 13 almas benditas é muito utilizado. Eu acho engraçado esses números muito importantes para a Umbanda. 13 almas benditas, de 7 em 7 anos. Aí você fala assim, mas Márcio, o que tem? Não são números normais? Não, senhor. São números muito comuns para a Umbanda. Curiosamente, na nossa Umbanda, o número 13 é um número de Obaloaê, o número de Omulu, um número diretamente ligado à morte, à passagem, à transformação das coisas. Uma vez que a morte não é fim de nada, é a transformação da vida encarnada para uma vida sem corpo, retorno à pátria espiritual. Esse número 13 já é de Obaloaê. E o número 7 é o número da vitória da espiritualidade sobre a matéria. Então você veja como as lendas se constroem, mas existem coisas que as pessoas não têm esses conhecimentos, não dominam essas informações, e mesmo assim esses números ou certas situações aparecem. E eu falo, eu como umbandista, para mim não existem coincidências. Tudo é do jeito que a espiritualidade desejava que fosse. Por causa dessa passagem, dessa história de São Cipriano, e por causa dessa oração, as pessoas começam a orar e pedir para as 13 almas benditas. Olha que coisa interessante. E aí começa-se o costume, o culto, essa coisa comum de se pedir às almas. Uma coisa que eu ainda não encontrei na história da Igreja Católica é porque a segunda-feira foi devotada às almas, porque quem é um pouco mais velho como eu, hoje acho que nem existe mais isso, mas existiam as missas para as almas nas segundas-feiras nas igrejas. O pouco que eu vejo hoje, as igrejas nem abrem na segunda-feira mais. Mas existia o culto de missas às almas. E eu não entendi de onde veio esse costume dentro da Igreja Católica. Para nós, Dia das Almas é na segunda-feira, por quê? Dia de Obaloaê é segunda-feira, Omulu, né? Dia de Nanã é na segunda-feira, e eles são dois orixás muito ligados às almas, essa passagem da vida encarnada para a vida espiritual. Então é natural que as almas fossem realmente homenageadas na segunda-feira. Então a segunda-feira tem essa história muito fortemente ligada às almas. Criou-se essa história das almas. Até aqui eu creio que você entendeu, mas ainda fica essa pergunta: por que os pretos velhos estão ligados às almas? Por que caboclo não está ligado às almas? Por que quando a gente vai saudar caboclo, a gente não fala adorei as almas, a gente fala o que caboclo? Ou saravado seja todos os caboclos. Por que a gente não fala adorei as almas para os caboclos? Olha, gente, para quem assiste o canal, para quem é inscrito e acompanha todo o nosso trabalho, eu vou pedir a você que assista um vídeo que chama A Origem dos Pretos Velhos. É um vídeo que está muito conceituado dentro do YouTube, é um vídeo que está tendo muita visualização.
e vai te ajudar a entender o que eu vou falar agora. Veja bem, tenho falado muito que a nossa Umbanda ela tem uma cultura do povo Congo e Angola, do povo do tronco banto da África muito forte. E para os bantus era natural essa cultura aos antepassados. Inclusive, se o seu avô era uma pessoa digna, ele poderia incorporar, mesmo depois de morto, ele incorporava no médium da família para prestar conselhos, para aconselhar a família, para ajudar a superar uma situação. Então eles já tinham a cultura dessa coisa dos antepassados, dessa ancestralidade. Lembrando que também o povo de Congo e Angola, mesmo antes do descobrimento do Brasil, já tinha uma influência católica muito grande. E eu acredito até que essa cultura, misturar essa história da ancestralidade banto, da ancestralidade Congo e Angola com a cultura das almas, já venha mesmo antes desse povo chegar ao Brasil de forma escravizada. Mas fica muito simples, você já tinha cultura às almas dos desencarnados, e você encontra na Igreja Católica esse sincretismo do culto às almas, as 13 almas benditas. Então foi muito simples eles linkarem uma coisa com a outra. Então, para eles, culto das almas era o culto dos ancestrais deles, dos seus próprios antepassados. Como tudo que chega na Umbanda tem uma herança negra, uma herança africana linda, maravilhosa e muito forte do povo banto, o que acontece? Para esses negros de Congo e Angola, almas eram os antepassados deles. Então, para eles, as almas estavam ligadas a quem? Aos pretos velhos que se manifestavam. Para entender isso, assista o vídeo A Origem dos Pretos Velhos. Então, fica natural essa ligação dos velhos, dos mais velhos da senzala que desencarnavam e passavam a incorporar em médiums para ajudar os viventes. Eles eram o quê? As almas. E isso chega na Umbanda dessa forma. Esse povo, Congo e Angola, Brasil escravizado, cultuar as almas como seus próprios ancestrais. Isso não significa que caboclo não seja alma, que Exu não seja alma, que baiano, boiadeiro, marinheiro não seja alma. Não tem nada a ver. Tem a ver com a cultura que os bantus tinham na visão desse universo. Almas eram os antepassados deles. Por isso chegou dessa forma na Umbanda. Mais interessante saber é que Obaluaê é o orixá regente das almas e o símbolo máximo de Obaluaê é o Cruzeiro das Almas. E o Cruzeiro das Almas ele existe no plano espiritual como um grande farol para os espíritos perdidos, para que eles se dirijam àquele ponto de luz, para que possam ser acolhidos, para que possam ser tratados, para que possam ser orientados, para que possam ser encaminhados para um lugar melhor. Então fica esse universo maravilhoso, a gente ter essa coisa das almas ligadas aos pretos velhos, do culto das almas, que a Umbanda recebe a herança da Igreja Católica, isso é inegável, que também chega muito forte da Igreja pra gente, e é por isso que a gente pensa as almas dessa forma na Umbanda e como elas são importantes. E você lembra o pontinho que eu cantei no começo, na abertura desse vídeo? Esse ponto, na realidade, ele começa dessa forma: eu estava perambulando, sem ter nada o que comer, fui pedir às almas santas para vir me socorrer. Então, você vê que é uma cultura forte, até mesmo para algumas pessoas do candomblé, existe a cultura de almas, não são para todos, mas para alguns. E tem uma parte desse ponto que eu acho linda, que fala assim: quem pede as almas dá, filho de Pemba que não sabe aproveitar. Então, ou seja, as almas estão ali para nos ajudar, é só pedir a intercessão. São milhares de pessoas que alcançam suas graças através das almas. É só nós, filhos de Pemba, filhos de Umbanda, pedirmos, firmarmos nossas velas. Lembrando, pessoal, que nem hoje é dia 13 de maio, também conhecido como Dia da Libertação dos Escravos no Brasil. E o 13 novamente se mostrando aí, né? O 13 das 13 almas, o 13 de Obaluaê. E é por isso que muita gente fala do dia 13 de maio, a gente fala muito das almas do cativeiro, que estaria ligado daí somente aos negros escravos que desencarnaram e passam a nos ajudar. Então, olha quanta coisa tem que se fala, que é importante ter entendimento sobre isso. Você sabia disso que eu já falei até agora sobre as almas? Você cultua as almas, firma a vela para as almas? Sua avó fazia firmezinha para as almas? Coloca aqui nos comentários, vamos mostrar para o mundo como a gente cultua as almas. Cada um conta a sua história, eu vou adorar conhecer cada uma delas.
O que não dá para ficar fora desse vídeo é a história das 13 almas do edifício Joelma. Para quem não sabe dessa história, aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974, um grande incêndio no edifício Joelma, na cidade de São Paulo. Foi um incêndio muito ruim, um incêndio horrível, onde muitas pessoas morreram. Se não me falha a memória, foram 179 mortos e mais de 300 feridos. E tem uma história nesse edifício que depois que o fogo foi apagado, os bombeiros entraram no prédio, que estava tudo queimado, para verificar o que tinha. No poço de um elevador, eles abriram um elevador e ali encontraram 13 corpos. Curiosidade, estavam todos carbonizados, foram para o IML. Eles estavam tão deteriorados pelo fogo que foi impossível identificar esses corpos. Até aí, a gente já viu essa situação em outras circunstâncias. Mas tem uma coisa muito curiosa. Nenhuma família nunca reclamou nenhum desses 13 corpos. Isso é interessante. Como assim 13? Se fosse um, tudo bem. A pessoa podia não ter família, né? Mas aqueles 13 corpos que todos estavam no poço de um elevador, dentro de um elevador, nenhum dos 13 corpos foram reclamados. Diante disso, o IML encaminhou para o cemitério São Pedro, em São Paulo, onde eles foram enterrados lado a lado, conforme algumas imagens que vocês estão vendo na tela aí, cemitério de São Pedro, em São Paulo. O curioso é o seguinte, depois de algum tempo, as pessoas começaram a firmar pedidos para as almas ali. E alguém começou o culto de lavar os túmulos com água. Você pega no regador e lava os túmulos com água, ou joga um pouco de água em cada túmulo e faz o seu pedido. O curioso é que a quantidade de pessoas que já alcançaram graças através dessas 13 almas é incrível. Até porque ali no local existem muitas placas. Acho que existe a cultura de que quando você alcança a graça, você faz uma placa de pedra em gratidão e coloca no lugar. Então tem muitas placas dizendo graça alcançada por intercessão das 13 almas na data tal. O negócio cresceu tanto que hoje tem até um velário específico para as pessoas poderem firmar velas para essas 13 almas do edifício Joelma. Eu não sei se você conheceu ou não essa história, mas ela tem muito a ver com tudo que a gente está falando nesse vídeo de hoje. Curioso saber que antes de eu abrir o Tufra, o Pai Benedito pediu para eu ir ao cemitério e lavar 13 túmulos abandonados. Uma coisa curiosa, né? Eu já tinha conhecimento dessa história do Joelma? Eu já tinha nessa época, sim. Mas o pedido do Pai Benedito, ele não falou, vai no cemitério São Pedro lavar os 13 túmulos. Ele falou, vai no cemitério, em um cemitério, e jogue água sobre 13 túmulos abandonados. E eu fiz isso antes de abrir o Tufra. Ele disse que era para trazer a força das almas para dentro do Tufra. Olha, galera, que coisa linda! E como a gente tem que conhecer esse universo, eu acho que a gente pode sim pedir para as almas nos atendem. Se você vai chamar de 13 almas benditas, 13 almas sedentas, 13 almas purgatoriais, 13 almas gloriosas, as almas benditas, sabidas e entendidas, não importa. Para cada coisa existe um pedido. As 13 almas benditas, sabidas e entendidas é quando você quer que alguma coisa se revele. Você firma 13 velas para eles, 13 velas brancas. Para a alma é somente vela branca inteira. Lembra disso, tá, gente? Você firma para eles e faz o pedido para que uma situação se revele e a situação aparece. A situação se revela. Mas de uma forma geral, para o vídeo não ficar grande demais, como é que você faz firmeza para as almas? Vai fazer para as 13 almas? Põe um copo de água para cada um pão para cada uma e uma vela branca. E para cada vela, um Pai Nosso. E faz o seu pedido para as santas almas, para as 13 almas benditas. Eu faço para todas as almas e almas abandonadas. É uma coisa que eu aprendi com uma senhora, uma benzedeira, que partiu faz acho que uns 10, 15 anos. Eu aprendi com ela. Ela era uma mulher de Umbanda, que toda segunda-feira ela não atendia ninguém, que ela já estava com muita idade. Na segunda-feira, ela ia percorrer todos os cemitérios da cidade para quê? Firmar velas para as almas, para pedir para as pessoas que precisavam, para pedir para ela ter força, para ajudar as pessoas. E assim ela fazia, foi com ela que eu aprendi muita coisa. Quer uma curiosidade legal? Sabe essa história que eu sempre falo de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade? Eu aprendi com ela, era ela que fazia essa oração. Eu sou uma pessoa que eu aprendo por livros, pela minha própria experiência, e aprendo com outras pessoas, com mais velhas pessoas tão experientes quanto eu. A gente troca muita informação, eu trago para a minha vida, para a vida da Umbanda, para dentro do Tufra. Isso realmente funciona, eu passo a divulgar isso aqui no canal para vocês. É assim que a gente faz, troca informação.
E é isso que a gente faz, pessoal. Divide o conhecimento. Dividir conhecimento é fundamental. Não adianta eu ter um conhecimento e ficar só dentro de mim. Eu acho isso, no mínimo, egoísmo. Se a gente tem conhecimento, a gente divide. E eu venho aqui para dividir com essa família maravilhosa, que é a família Umbanda. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve, meu Pai Oxalá, mas em especial hoje ao meu Pai Obaloaê, ao qual peço que dê cada vez mais força e poder, iluminação e sabedoria a todas as almas purgatoriais, as almas benditas, as almas esclarecidas, as almas gloriosas, a todas as almas, inclusive nossos amados pretos velhos e pretas velhas, para que essas almas possam estar disponíveis e tenham condições de nos ajudar mediante o nosso pedido, que elas possam interceder por nós até vós, meu Pai Oxalá, para que nós tenhamos os nossos pedidos realizados. No dia de hoje, peço a todas as almas abandonadas, as santas almas, que abençoem a pessoa que está nesse momento, que vocês acompanhem essa pessoa de forma positiva, que qualquer mal que esteja com ela, que vocês ajudem a retirar, remover, afastar ou apartar dela, e também que seja verificado a necessidade dessa pessoa. Peço à pessoa que assiste esse vídeo que caia de joelho, firme uma vela branca pelas almas, faça seu pedido para que as almas possam lhe atender prontamente e ajudar você a crescer, a ter saúde, proteção, paz, luz e prosperidade e alcançar todo equilíbrio e felicidade. Eu sou filho de preto velho, Pai Benedito Angola é meu guia de frente. Quem sabe isso explique o meu amor tão grande pelas almas. Que Oxalá e todas as almas abençoem você e até a próxima.